Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 9 de abril de 2022. Cerca de 10% das pessoas têm experiências de quase morte, segundo o estudo Parte 1. É uma ocorrência mundial, pessoas de todas as idades, das mais diversas latitudes, têm relatado, em momentos em que suas vidas estavam em perigo real, ver uma luz branca intensa, sentir muita tranquilidade, de alguma forma, pairar acima de seu corpo. Para os neurologistas, essas chamadas experiências de quase morte, ECME, ou, em inglês, de abreviatura de Near Death Experience, tem uma base neural, que pode, de acordo com recentes pesquisas, ser semelhante ao que acontece no cérebro durante certos distúrbios do sono. A novidade mais fresca nessa área vem do neurologista Daniel Condiziela, da Universidade de Copenhague, Dinamarca, que em 29 de junho de 2019 apresentou seus estudos em uma reunião do Congresso da Academia Europeia de Neurologia, em Oslo, Noruega, segundo o site NBC News. Segundo ele, cerca de 10% das pessoas que participaram de sua pesquisa declararam ter vivido experiências de quase morte. As descobertas dele e de sua equipe, ainda não publicadas em um periódico revisado por especialistas, sugerem que características típicas de tais episódios, como a luz branca brilhante e uma sensação de tranquilidade, são provavelmente o resultado da atividade neural no cérebro, semelhante ao que se observa durante um fenômeno chamado paralisia do sono. Acho que essas experiências podem ser desencadeadas em situações de morte iminente, disse Condiziela à NBC News. Mas, ao perceberem essas experiências, as redes cerebrais estão trabalhando para armazená-las, para serem ressuscitadas, para que se recuperem essas memórias e para nos falar sobre elas. Acho que, antes de desmaiarem, essas pessoas têm a experiência de quase morte. Quando são ressuscitadas, a última coisa que lembram é essa experiência, disse ele. Definição ampla. O estudo de Condiziela foi baseado em questionários enviados anonimamente para 1.034 pessoas online. Os questionários começavam com uma única pergunta: você já teve uma experiência de quase morte? A definição de tal experiência foi ampla: qualquer experiência perceptiva consciente, incluindo experiências emocionais, autorrelacionadas, espirituais e ou místicas, ocorrendo em uma pessoa próxima à morte ou em situações de intenso perigo físico ou emocional. Como as respostas vieram de indivíduos anônimos, foi impossível para os pesquisadores confirmar qualquer uma das respostas. Ressalvas à parte, os pesquisadores descobriram que 106 pessoas, ou cerca de 10% dos entrevistados, relataram o que era considerado uma verdadeira experiência de quase morte. Desse total, 53% descreveram a experiência como prazerosa, e 14% como desagradável. Essas pessoas se mostraram também mais propensas a ter um histórico de distúrbios do sono extremos e vívidos, referido como intrusão do sono REM. REM é a abreviatura em inglês de movimento rápido dos olhos, etapa do sono em que ocorrem os sonhos. Essa descoberta, segundo pesquisadores, impulsionou a teoria de que tais experiências têm uma base neurológica. Durante o sono REM, quando uma pessoa está sonhando, a maioria dos músculos do corpo fica paralisada para que a ação desenrolada nos sonhos não se manifeste no nível físico. Visões estranhas. A paralisia do sono foi descrita por alguns dos entrevistados no estudo de Condiziela e sua equipe. Às vezes acordo à noite e não consigo me mexer, escreveu um participante. Vejo coisas estranhas, como espíritos ou demônios na minha porta, e depois de um tempo os vejo chegando ao meu lado. Eu não posso me mover ou falar, e eles se sentam no meu peito. Isso é assustador.
Uma revisão de 2011 estimou que quase 8% da população mundial teve pelo menos um episódio de paralisia do sono durante a vida, e nem todas as experiências são tão vivas ou assustadoras. Condiz ela sugere que os mecanismos cerebrais responsáveis por esses distúrbios do sono também permitem que as pessoas visualizem experiências quando suas vidas estão verdadeiramente em perigo, uma hipótese reforçada pela descoberta do estudo de que há sobreposição entre aqueles que relatam ambos os fenômenos. O neurologista defende que as pessoas vivenciam como episódios de quase morte, frequentemente relatados como sendo de mudança de vida e espiritualmente significativos. Como cientista, acho que há uma explicação biológica, disse ele. Mas se há um significado mais profundo para elas, isso é uma questão para filósofos e líderes religiosos. Na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o fenômeno, que é o quase desprendimento do espírito do corpo. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte devolve-os à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante as demais. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Há no homem três coisas: o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. 2. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. 3. O liame que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem, assim, duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O liame ou perispírito que une corpo e espírito é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreciado pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de abril de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.